Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 5. Vamos fazer a leitura de alguns versículos, do 25 ao 34. Glória a Deus. Ô Gilmar, obrigado, hein? Tamo junto. Está escrito assim: e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Oh, aleluia! Responderam os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Meus queridos, a história, eu preguei no primeiro culto sobre uma mulher, uma menina. Hoje vamos pregar agora com uma mulher adulta. Nós estamos falando aqui de uma mulher que sofreu 12 anos com uma hemorragia. 12 anos não são 12 minutos, 12 horas, 12 dias, 12 meses. 12 anos. 12 anos que essa mulher está com um fluxo contínuo de sangue, que naquela época era algo muito grave. Tanto que em Levítico capítulo 15 havia uma lista de proibições em relação a essa situação que uma mulher poderia enfrentar. Então ela está proibida de muitas coisas do seu convívio normal. E nós olhamos para esse texto e vemos aqui a história, a epígrafe desta passagem é a mulher do fluxo de sangue. Ou seja, essa mulher também não tem nome, porque ela não é conhecida pelo nome, mas por aquilo que ela está sofrendo. A condição dela física despersonalizou quem ela era. Quantas pessoas, irmãos, pelo menos lá no Brasil a gente tem essa questão de perguntar de uma pessoa, e às vezes a pessoa fala assim: você conhece a irmã Maria? Aí fala assim: irmã Maria? Que irmã Maria? Aí ela fala: aquela que o marido bebe, aquela que o marido dá trabalho. Ah, eu sei quem é. Olha que coisa, irmãos. Você conhece o seu João, o irmão João? Qual irmão João? Não conhece tanto João. Qual? Aquele que o filho é drogado. Então aí as pessoas passam a dizer: não, esse aí eu conheço. Por quê? Porque às vezes a situação que uma pessoa enfrenta despersonaliza ela. Ou seja, as pessoas passam a conhecê-la não pelo nome, não por quem é, mas por aquilo que está vivenciando naquele momento. E eu venho dizer uma coisa aqui em nome de Jesus: você não é o que você está passando. O que você está passando não pode ser o rótulo da sua vida inteira. Deus tem milagre aqui essa manhã. Deus tem mudança aqui essa manhã. E você não é o que você está passando. Esta mulher, ela ficou conhecida como uma mulher que sangrava. Sangrava por dentro. E sangue é vida. E a vida dela estava se perdendo. Todo dia um pouquinho da vida ia embora. Quantas pessoas não estão assim? Sorriso no rosto, mas sangrando por dentro. Bom emprego,
mas sangrando por dentro. Nas redes sociais, bonitas fotos, mas sangrando por dentro. Cantando, sangrando por dentro. Pregando e sangrando. Com diploma na mão, mas sangrando. Quantas pessoas ao nosso redor às vezes esboçam um sorriso, mas só ela sabe o que ela está passando. Talvez você entrou aqui esta manhã, e você que nos assiste aí pela internet, eu quero declarar em nome de Jesus, talvez você já deu um sorriso, cumprimentou alguém, deu um abraço em alguém, mas você entrou aqui sangrando por dentro, ferido, passando alguma situação que está afligindo o teu coração. Eu venho profetizar na autoridade desta palavra, aquele que tem poder para mudar a história, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para sanar os nossos problemas, as nossas dificuldades, Ele está aqui essa manhã, e o nome dele é Jesus. Essa mulher sofreu na mão de vários médicos, ou seja, ela sofreu na mão de quem deveria cuidar bem dela. Existem esposas sofrendo nas mãos de um marido que foi levantado para proteger, para cuidar, mas ao invés de fazer isso, está machucando a sua esposa. Existem maridos sofrendo nas mãos de uma esposa. A esposa que foi levantada para ser ajudadora, para estar ao lado, para seguir com ele, ao invés de fazer isso, está machucando o coração do marido. Pais que estão sofrendo nas mãos de filhos. Filhos que estão sofrendo nas mãos dos pais que deveriam de cuidar, mas não estão exercendo o seu papel. Há muitas pessoas, irmãos, sofrendo nas mãos daqueles que deveriam de cuidar deles. A quarta coisa que eu vejo nessa mulher, aqui a Bíblia diz, antes indo de mal a pior. Você já passou por isso? Você tentar arrumar as coisas e não conseguir. Você mexe numa situação e você tenta melhorar aquilo, e ao invés de melhorar, piora. Alguém já passou por isso aqui? Alguém já tentou alguma coisa nesse sentido? Essa mulher, quanto mais ela procura sair daquela situação, mas ela está afundando. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: buscar ajuda sem Jesus é de mal a pior. Sem Jesus não dá. Já aquela canção antiga, que talvez alguns aqui nem lembram mais ou nem conhecem, não dá, sem Jesus não dá. Porque buscar solução fora de Jesus é ir de mal a pior, mas buscar solução em Jesus, o resultado é vitória, é milagre, é mudança e é sucesso. Agora, tem uma coisa aqui que muitos de nós talvez não percebemos. Essa mulher está indo de mal a pior, mas ela está viva ainda. Ou seja, oh glória, há solução para o problema desta mulher. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está respirando, tem esperança de mudança. Eu não sei quanto tempo você está passando por uma situação na tua vida. Talvez você está aqui esperando um milagre, e você está apreensivo, ansioso, com medo, porque o mundo está em constante mudança e de mal a pior. É uma verdade essa, de mal a pior. E às vezes você está aí com seu coração aflito. Eu quero dizer para você, há esperança para a tua vida. Há esperança para a sua família, há esperança para essa situação que você está vivenciando. Deus te trouxe esta manhã, neste culto agora, o segundo culto, para dizer: eu sou a tua esperança. Agora nós vemos aqui um processo de transformação, e olha a chave desse versículo. A Bíblia diz no versículo 27, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para essa mulher. Meu irmão, olha, o milagre aqui é lindo.
Mas quem será que foi essa pessoa? Talvez alguém que já tenha sido tocado por ele. Falou de Jesus para ela, e tendo ouvido falar de Jesus, os olhos dela voltaram a brilhar. Sabe por quê? Porque primeiro ela pensou que era um médico novo na cidade. Irmãos, lá na nossa cidade, quando a gente vai assim, numa consulta, principalmente, né, lá tem o UPA. A UPA é uma unidade de pronto atendimento. Tem lá o hospital, que é o SUS que cuida, né? Sistema Único de Saúde do Brasil. Então é gratuito, quer dizer, em termos, mas não é tão gratuito porque a gente paga impostos. Mas você fica lá na fila lá, ou você fica esperando para ser atendido. Irmãos, o que a gente ouve? Aí tem uma que fala: olha, eu conheço o médico fulano de tal, eu conheço o médico ciclano, eu conheço o doutor, eu já fui em todos os médicos dessa cidade. Irmão, tem gente que conhece todos os médicos da cidade. Já sabe, esse atende isso, esse é bom aqui, esse é bom ali. Então, essa mulher, se você falasse para ela: você já foi no doutor tal? Ela fala: já fui, não resolveu. Você já foi no doutor? Também fui, muito bom, muito atencioso, mas não resolveu. Aí disseram para ela: olha, chegou um médico novo na cidade. Chegou um doutor, é diferente, mas aonde que é o consultório dele? É na Via Dolorosa? Aonde que é o consultório dele? É que rua que é? É na Nova ou na Velha Jerusalém? Onde que é? Não, é o seguinte, esse doutor é diferente, ele não tem um consultório assim fixo. Ele é um médico itinerante. Ele é um médico itinerante. E aonde que ele atende? Aonde ele chegar, ele atende. Aonde tiver doente, ele cura. Aonde tiver doente, ele libera o seu favor. Aleluia. Mas disse, eu creio, eu estou conjecturando. Mas que especialidade ele é? Porque eu já fui em todos. Pera só um minutinho, que eu vou dizer a especialidade dele. Ele é cardiologista, cardiovascular, ortopedista, cirurgião geral, oncologista, pediatra, cirurgião plástico. Porque se você pegar uma foto tua antes de Jesus, você vai ver a plástica que ele fez você. Aleluia. Você vai ver o tanto que ele já aplicou de botox nesse rostinho teu aí. Eita glória. Que era todo assim, igual maracujá passado, de tanto sofrimento, tanta tristeza. Aí ele entrou e a Bíblia diz: o coração alegre formoseia o rosto. Ele é cirurgião plástico. Ele até faz implante, aleluia. Ele é dermatologista, endocrinologista, ginecologista, neurocirurgião, oftalmologista, pneumatologista, psiquiatra, urologista, psicólogo, dentista, porque ele muda o teu sorriso, ele dá um sentido novo para a tua vida. A mulher diz: aonde que esse médico está que eu vou lá? Vai, ele está andando na rua, está atendendo. Eu quero dizer para você, ele está passando aqui essa manhã, ele está passando aqui essa manhã para te curar. Qual é a especialidade que você está precisando? Ele é formado na Universidade Celestial. Oh glória, ele é Senhor. Eu quero declarar aqui, e quem está nos assistindo: Jesus te cura agora, Jesus te toca agora nessa manhã. Ele está passando aqui para te curar, para te visitar, para tirar essa dor, para tirar esse rótulo que colocaram em você. Ele está dizendo: eu sou poderoso para fazer. Aleluia. Ele é o médico dos médicos. Ele é Rafa Jireh, Adonai se manifestará. É Ele.
Ele é Rafá para o doente, Ele é Jirê para aquele que precisa de provisão, Ele é Adonai para aquele que precisa de um Senhor, de um Salvador. Ele é poderoso, Sabaote para quem está na guerra, aleluia. Ele é El Roi para quem precisa do pastor, eita. Ele é Sidequenu para quem precisa da justiça. Ele está passando, eu estou sentindo, Ele está passando aqui, está tirando essa angústia tua, está tirando essa dor, está tirando essa ansiedade, está tirando, porque o médico dos médicos chegou, aleluia. Quando eu chamo o nome de Jesus, estou declarando vida. Como é que é o nome desse doutor? Falaram para ela, Jesus. Imagina, irmão, 12 anos sangrando, essa mulher está anêmica, não tem quase força, está com o olhinho já pálido, pele amarela. Quando ela ouviu, que nome diferente, gostei, aonde que ele está? Vou lá, porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. No nome de Jesus a Bíblia diz que importa por esse nome sermos salvos. A Bíblia diz em Mateus 1:21, ela dará luz a um filho e chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isaías 9:6 diz: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi neste nome que João e Pedro, lá na porta do Templo Formosa, olhou para aquele paralítico e disse: não tenho dólar, não tenho euro, não tenho real, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. João disse que todos que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O nome de Jesus é uma procuração espiritual para a igreja. Oh glória! E a igreja recebeu poderes para exercer e praticar atos jurídicos e espirituais. E em nome de Jesus nós declaramos: a aba já está com o prédio aqui do lado, já é de vocês. Já é de vocês, querido. Deus abençoe essa senhora aí, vai prosperar, ó. Ela vai, e a igreja vai avançar para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Tem gente que está comendo tão bem que já está cantando essa música: para a direita, para a esquerda, frente, aleluia. Coma mesmo, irmão, é bênção de Deus, aleluia. Oh glória, coisa dura é passar fome, meu irmão. O nome de Jesus deu força para a mulher prosseguir, e é esse nome que vai te dar força para você continuar a tua caminhada. Ela disse para si mesma: se eu tocar em suas vestes. Ela disse para si mesma: se eu tocar em suas vestes. Agora veja que coisa interessante. Primeiro, ela tocou em Jesus, saiu virtude de Jesus, saiu poder de Jesus, pastor Beval. Jesus sentiu, Jesus estava andando, daqui a pouco ele fez assim, ó. Terra, tem, aleluia. Jesus deu um tem. Que isso? Tocaram em mim, me tocaram. Aí os discípulos, meu irmão, a gente tem que ter uma paciência com o discípulo, né, pastor? Discípulo é uma bênção, mas tem hora que discípulo, meu Jesus amado. Um dia as crianças tudo atrás de Jesus, querendo abraçar Jesus, o Ministério Kids. O primeiro Ministério Kids está lá no Novo Testamento. As crianças vieram tudo para abraçar Jesus. E os discípulos: sai daqui, menina, vai embora aqui. Não pode abraçar. Jesus disse assim: deixai os pequeninos vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Outro dia eu vi uma mulher gritando: Jesus, filho de Davi. É mais ou menos, eu acredito que seja assim que mulher grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, a minha filha está endemoniada. Os discípulos: Jesus, manda essa mulher embora, está queimando nosso filme. Porque lá em São Paulo a gente fala: está queimando o filme e está dando mancada, olha aí, olha o escândalo, aleluia, oh glória. Outro dia um pastor falou assim para mim: você fica dando uns gritos aí, você acha que esses gritos seu resolve? Eu falei assim: se grito resolvesse
porco não morria na véspera de Natal. Porque no caso aqui acho que é o peru que morre, né? Não é o porco. Aí ele ficou lá, o que você grita? Eu falei, pergunta para o cego de Jericó. Se grito não resolve. Tem hora que o silêncio resolve. Você tem que saber a hora certa de silenciar, mas você tem que saber a hora certa de dizer: Jesus, filho de Davi. Aí os discípulos, tá queimando o filme, manda essa mulher embora. Aí Jesus vem, recebe, tira um poder. Primeira vez na Bíblia, é a única que fala que tiraram o poder de Jesus, irmão. A gente pede poder, Jesus me dá, Jesus me dá. Mas essa mulher foi tão incrível que ela tirou. Ela não pediu, ela falou: dá aqui um pouquinho aqui que eu sei que o senhor tem bastante, dá licença. Me dá, aleluia. E os discípulos falaram assim: ó, isso aí foi mais ou menos tirando uma onda com Jesus. Estou falando sério. Mestre, tanta gente aqui, o senhor está bem? Vem falar quem te tocou, uma multidão aqui te apertando. Jesus disse: não, alguém me tocou. Sabe por quê? Porque apertar, tem muita gente que aperta. Se o senhor não fizer, não volto mais na igreja. Se o senhor não me der isso aqui, eu não quero mais saber. Isso aí é a gente que aperta Jesus. Mas tocar são poucos. Você veio apertar Jesus hoje ou você veio tocar nele? Quem veio tocar em Jesus aqui? Quem veio tocar em Jesus? Aleluia! Toca mesmo, porque dele saiu o poder. E Jesus disse assim: alguém me tocou. Aleluia! Alguém me tocou. E o que eu vejo aqui, que essa mulher, que ela poderia ter feito, pastor? Ela poderia ter tocado em Jesus, porque Jesus depois ficou assim, ó, procurando. A Bíblia diz que ele ficou olhando ao redor para ver quem lhe fizera aquilo. Mas ela tocou, foi curada, mas não foi embora. Ela não foi embora. Ela não foi embora. Há muitas pessoas que recebem o benefício de Jesus e vão embora. Essa mulher permaneceu. Essa mulher permaneceu. Essa mulher permaneceu. O segundo motivo pela qual ela permaneceu é... O pastor Berval, você poderia me ajudar aqui? Pode? Sem problema? Então venha, santa. É porque é o seguinte, olha só para mim. Vai lá, você é Jesus. Que coisa bonita, hein, pastor Berval? Você é Jesus. Coisa difícil é fazer o papel do cão, Deus me livre. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica olhando para lá. Ela está aqui, ó. Então quando ela toca, a Bíblia diz que ela foi por detrás. Ela sabia que era Jesus, mas ela não tinha visto Jesus ainda. O que ela fez? Ela tocou na orla. Tocou, saiu o poder. Então, aí ela ficou lá assim, ó, escondida. Por que ela não foi embora? Porque ela viu apenas as costas de Jesus. Mas ela disse: enquanto eu não ver o rosto dele, eu não saio daqui. Vira, pastor Berval, vira. Porque uma coisa é você ver Jesus de costa, outra coisa é você olhar no rosto dele. Porque nas mãos de Jesus está o favor de Jesus, mas no rosto de Jesus está a sua glória, está aquilo que muda a nossa história, é quando a gente olha para Ele. Então ela diz: eu não vou me contentar apenas em ver uma parte, ou conhecer uma parte de Jesus, eu quero conhecer Ele completamente. Quantos esta manhã querem aqui conhecê-lo mais e mais? Levante a sua mão e dê glória. Obrigado, pastor Berval, Deus abençoe. Oh, aleluia. Eu não vou embora, eu quero ver o seu rosto. Mostra a tua face, quero ver tua glória. Me leva à sala do trono, mostra-me a tua face,
quero ver tua glória. Aleluia. Eu estou meio cantor agora nesse segundo culto. Eu não sei o que aconteceu comigo não, mas eu acho que é Ele que está aqui. É Ele que está aqui, aleluia. É Ele que está aqui. Ele está passando aqui. Terceira coisa, ela declarou toda a verdade. Quando Jesus ficou olhando, ela corria até um risco de vida, sabia? Porque uma mulher, se tocasse alguém daquela maneira, poderia até ser apedrejada. E ela ficou, mas Jesus ficou, quem fez? Quem que fez? Aí ela disse toda a verdade. Sabe por que muitos de nós não conseguimos ser libertos completamente? Porque nós não estamos dispostos a dizer toda a verdade. Como é o dia das mulheres, hoje eu preciso elogiar elas, senão vai ficar ruim para mim aqui. Mas se tem uma coisa, irmãos, eu sou pastor há menos tempo que o pastor Cleves. Eu tenho 26 anos de ministério, eu e minha esposa, 26. Nesses 26 anos de ministério, eu vejo, minha esposa atende as mulheres. E mulher tem uma qualidade, elas falam toda a verdade. Querendo ou não, elas falam toda a verdade. Aí ela chega lá e fala assim: pastora Paula, dá para a senhora me atender? Tá bom, o que está acontecendo? Aí elas falam: é porque meu marido está assim, é porque meu filho está assim, é porque não sei o quê, é porque não sei. Elas falam toda a verdade. Aí de vez em quando vem minha esposa e fala assim: amor, hoje eu atendi a irmã fulano de tal, e não está legal o casamento deles lá. Não tem como você dar um jeitinho de falar com o irmão? Oh meu Deus do céu, difícil, né? Tem um jeitinho de você falar com o irmão? Eu falei assim: bom, eu vou chegar assim, sem, porque a gente também tem que ter essa pegada, né, pastor? A gente só joga assim. Aí você pergunta, o casamento às vezes está ruim, a vida está ruim, está tudo quebrado. Você fala para a mulher: como é que você está? Elas já falou toda a verdade. Aí você chega no homem, o homem está tudo detonado, acabado, está tudo arrebentado na vida dele. E aí, meu irmão, como é que está ali? Glória! Aleluia! Só vitória. Só vitórias. Então eu estou dizendo isso porque tem gente que omite certas coisas e não fala toda a verdade. Se você quer receber milagre essa manhã, conta toda a verdade. Se você quer ser liberto de alguma área na sua vida, fala toda a verdade. Se você quer ser transformado em alguma área da tua vida que você está lutando, guardando isso no teu coração, fala toda a verdade. Pastor, por que eu preciso falar toda a verdade se Deus já conhece? Meu irmão, se isso não fosse importante, não teria na Bíblia confissão de pecado. Confessar o pecado é falar toda a verdade. Confessar uma fraqueza é falar toda a verdade. Confessar uma debilidade é falar toda a verdade. Fale toda a verdade. O que é? Onde que está doendo? Aonde é que está o problema? Aonde é que está te incomodando? Fala para Jesus. Pega, irmão, de vez em quando, isso aqui faz tempo que não acontece comigo, mas quando o negócio é muito sério mesmo, eu pego uma cadeira. Mas calma que não tem nada a ver com aquilo lá não. Eu pego uma cadeira e sento aqui a cadeira vazia aqui. Aí eu falo: Jesus, é o seguinte, o bagulho está doido. O negócio a chapa está fritando, Jesus. Falar toda a verdade. Olha, estou triste, estou com a vontade de dar uma voadora ungida naquele cara, Jesus. Estou com vontade de dar um soco pentecostal, passar azeite na mão e aleluia. Fala toda a verdade. Estou com raiva, estou com ódio. Fala toda a verdade, porque enquanto você está falando, o bálsamo está vindo para te curar, para te libertar. Por que essa mulher teve que falar toda a verdade? Eu já vou concluir. Porque 12 anos ela não falou. 12 anos ela teve que se camuflar, andar sem que ninguém soubesse, porque se soubesse da vida dela, se afastaria dela.
12 anos em silêncio, sofrendo sozinha. E quando ela toca em Jesus, Jesus diz: cadê, quem me tocou? Aí ela levanta e diz: fui eu. E falou toda a verdade. E quando ela disse toda a verdade, um milagre extraordinário já havia acontecido. Essa manhã fala a verdade para ele, fala a verdade para Jesus. Jesus, eu vou te falar uma verdade, o senhor já sabe, mas é isso, isso, isso. E quando você fizer, o milagre já aconteceu. Quem pode dar glória a Deus? Essa mulher chegou, ela não era ninguém, porque para muitos ela não era ninguém, talvez para si mesma não era ninguém, mas quando ela se aproximou de Jesus, ela se tornou alguém. E depois que ela falou toda a verdade, ela se tornou filha. Promoção mais rápida da história, né? Ninguém, alguém, filha. Porque é isso que Jesus faz. Agora, o último fato pela qual ela não foi embora é porque todo mundo precisava ouvir o testemunho dela. Porque se ela entra ali caladinha, toca em Jesus e vai embora, não teria essa história para a gente contar. Mas hoje nós estamos sendo fortalecidos pelo testemunho da fé de uma mulher, pelo testemunho de alguém que alcançou a cura, pelo testemunho de alguém que foi transformado, pelo testemunho de alguém que alcançou uma vitória que era inalcançável. Eu quero dizer para você esta manhã: fale do que Jesus fez na sua vida. Conte o testemunho, irmão. Não tem problema, conta. Eu era assim, assim, assim. Olha o que Jesus fez na minha vida. É que às vezes a gente vai começando assim, a gente vai ficando muito dentro da nossa bolha. Isso é uma realidade. A gente fica muito dentro da nossa bolha evangélica. E a gente, não, mas já foi tantos anos que Deus fez isso na minha vida, por que eu vou contar isso para alguém? Isso é porque a gente se acostumou a contar. E outra coisa, a gente pensa que testemunho bonito é só aqueles que o cara era o diabo se converteu. Nossa, que testemunho lindo. Sabe o que eu acho um testemunho lindíssimo, que muitos não contam? Nasceram na igreja, estão na igreja, nunca se contaminaram com este mundo, estão servindo a Deus de verdade, passaram por várias tribulações e permanecem firmes. Eu acho esse testemunho lindo. Eu acho lindo isso, porque eu olho para alguém e digo assim: uau, essa pessoa vivendo todos esses anos na igreja é um exemplo para mim. É bonito esse testemunho. Nosso testemunho também, eu nunca deixo de contar meu testemunho, porque eu sei que quando eu conto meu testemunho, alguém está sendo beneficiado por Jesus através do meu testemunho. Está aqui hoje para mim, toda vez que eu piso aqui, eu venho para cá, eu sei o que era, alguém que era não só eu, minha esposa, eu e ela, os dois, que seguravam a lata de refrigerante furada para fumar crack, para cheirar cocaína, ficava 4, 5 dias sem tomar banho, sem comer, sem dormir, eu e ela, os dois. E aí Jesus faz isso há 28 anos atrás, mas para mim é como se fosse ontem. Porque a cada dia eu estou vivendo, mantendo a salvação em Cristo Jesus, olhando para trás dizendo: bye bye, Deus me tirou de lá, agora eu tenho que ir para cá, eu tenho que avançar, eu tenho que caminhar. Obrigado, Jesus, obrigado por libertar a minha vida, a minha casa, a minha família. Aí as pessoas olham para a gente hoje e dizem: meu Deus, o que aconteceu? Foi Jesus. Então fale do seu testemunho, fale para alguém do que Jesus fez na sua vida. Essa semana conta um pedacinho da sua história, aleluia, conta o que Deus fez. Irmãos, na minha igreja tem um testemunho, eu falo para aquele menino: você tem que falar o seu testemunho, rapaz. Eu não ouço você falando o seu testemunho, e eu fiquei sabendo pela boca de outros. Aí ele disse para mim: pastor, é verdade, 2 grandes milagres Deus fez na minha vida. Primeiro, eu era corintiano. É um milagre, estou falando sério. E hoje, não sou mais. Glória a Deus, eu não sou tarrojão, aleluia. Segundo, eu era petista.
Sério? Não, você está de zoeira comigo. Eu era roxo. Quando eu conheci o evangelho, a escama caiu. Eu falei, rapaz, sabe onde você tem que contar o seu testemunho? Lá na Gaviões da Fiel. Sabe onde você tem que contar o seu testemunho? Lá lá para o companheiro. Conta para ele. Jesus me libertou, aleluia. Conta! Por quê? Porque ele também tem direito de salvação. Ele também tem direito de ser salvo. Embora, irmão, eu fico lutando com isso, mas tem. É o Saulo, como é o outro lá, o AM. É o Saulo. Mas aí já imaginou Jesus pegar, transformar, como fez com Saulo? Muita gente olhava para Saulo e dizia, esse aí não, eu estou fora. Até o Ananias, irmão, quando recebeu a mensagem, o Ananias ficava orando lá, usa-me, Senhor, usa-me. Aí o Saulo foi lá para Damasco, no caminho para Damasco. Aí Jesus foi e fez a obra na vida de Saulo. Aí está o Ananias orando, igual você e eu oramos, usa-me, Senhor, usa-me. Aí o Senhor veio, Ananias, servo meu, ele, eis-me aqui, tem uma missão para ti. É, Senhor, que missão? Vai lá na casa de Judas, tem um homem lá, está orando. É agora. Qual é o nome desse cidadão? Quem é? Saulo. Só uma dúvida, não é o de Tarso não, né? É o de Tarso. Senhor, olha, ele falou, está na Bíblia, irmão, lê a Bíblia, Atos 9. Senhor, tu não ouviste os males que este homem tem feito? Jesus olhou e disse para mim, vai! Eu estou falando, eu acho que Jesus falou mais calmo, né? Que aí eu falaria, vai! E Jesus disse, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Tem muito vaso escolhido precisando ouvir a mensagem de Jesus. Você não era só um vaso escolhido quando veio para a igreja. Você já era um vaso escolhido, mas era um vaso que juntava muita sujeira dentro de si. Agora ele tirou a sujeira, ele depositou o Espírito Santo nesse vaso de barro, para que a excelência e o poder seja dele e não nosso. Fale de Jesus, conte seu testemunho. O testemunho da cura dessa mulher hoje nos inspira, porque ela não foi embora, ela permaneceu. Fale, irmão, fale tudo que Jesus fez na sua vida, porque aí você vai ver a obra que Deus vai fazer através de você. Essa semana fale para alguém, convide alguém para vir no culto do amigo. Fale do seu testemunho, fala como você chegou aqui, o que Deus fez. Tem aquele hino tão bonito, olha eu de novo. Mas para encerrar agora, pastor. Eu era pobre pecador, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu